Eu costumo falar, as pessoas perguntam, todo mundo consegue ser hipnotizado? Eu falo, não, todo mundo não. Porque se uma pessoa está em estado vegetativo, ela não vai conseguir ser. Única coisa que eu vejo. Por quê? Porque aí você não está tendo comunicação, você muitas vezes não está tendo emoção. Se você tem emoção, se você tem foco, você consegue acessar esse estado. Se você já conseguiu parar para prestar atenção em algo, você consegue acessar esse estado. Se você tem alteração emocional, se você já ficou feliz, se já ficou triste, já ficou com raiva, você consegue acessar esse estado. Tá? Mas, acima de tudo, se você nasceu, você consegue acessar esse estado. Por que que eu falo ainda quando você nasceu? Eu falo quando você nasceu porque, outra coisa, eu já falei, seria estranho a gente ter uma capacidade de acessar um estado que só poderia ser acessado com ritual. Mais estranho ainda seria a gente ter a capacidade de acessar esse estado que serve para fazer terapia, que serve para talvez você fazer uma pessoa esquecer o nome. Tem que ter uma necessidade maior por trás do estado de transe. E qual é essa necessidade? O estado de transe, ele é essencial para a sobrevivência do ser humano. Todo mundo que já nasceu já esteve em estado de transe. Porque as pessoas, elas passam os primeiros anos da vida dela em estado de transe. Eu coloco ali pelo menos até os 6 anos de idade em estado de transe constante. Constante. Tá? Depois disso, é um estado de transe que não está tão constante, mas ele está ali de forma bem intensa. Por quê? Porque quando a gente nasce, a gente é uma folha em branco. E essa folha em branco tem que ser preenchida. Ela tem que ser preenchida com sua língua nativa, com valores culturais, valores morais, valores éticos. Ela tem que ser preenchida. A sua personalidade tem que ser criada. E para isso acontecer, você tem que ter toda a informação que está sendo passada para você, sendo passada de forma intensa e ficando registrada de forma permanente. Preciso registrar isso não no seu consciente, eu preciso jogar aquilo lá para o seu subconsciente, incrustar aquilo ali mesmo. Se eu tivesse fator crítico aqui, não teria isso acontecer de forma tão efetiva. Então eu tenho que ter o espaço aberto para que toda a informação fique forte aqui. E aí que está também, as pessoas muitas vezes estão criticando lá aquele cara que está no Oriente Médio se explodindo em cima de todo mundo. A diferença sua entre esse cara é questão geográfica. Porque se você tivesse nascido lá e sua programação tivesse sido aquela, para você aquilo é o correto. Porque é um momento que você está uma folha em branco e está recebendo programação de acordo com a sua cultura, com sua religião, com o caráter seu ali dos seus pais, das pessoas que estão passando aquilo para você. E o que é passado ali naquela época fica ali incrustado de forma forte. Vamos lá, alguém aqui, depois dos 20 anos, parou para estudar alguma língua estrangeira? Lívia, qual? Inglês. Como é que é seu inglês hoje? Mais ou menos. Mais ou menos. Poderia ter sido melhor se eu tivesse começado mais tempo. Exato. Se você tivesse aprendido isso lá na sua infância, você faria 4 aninhos de aula e estava gravado, você não esquecia mais disso. A gente decide fazer isso depois de velho, se a gente para de estudar, toda a lembrança vai embora. Por quê? Porque aquilo não está de forma intensa aqui. Porque na nossa infância, quando a gente aprende, a informação vem e fica gravada, de forma forte. Você para ensinar uma língua estrangeira para uma criança que acabou de aprender a língua nativa ali, ela aprende isso numa facilidade. Muitas vezes tem criança que aprende só de você deixar ali na televisão passando ali um desenhozinho em inglês, ela já vai aprendendo aquilo de forma orgânica ali mesmo. Porque a facilidade para aprender é muito intensa e fica gravado.
Porque neste momento não tem crítico. E o que está sendo passado está sendo absorvido de forma intensa. Então a gente precisa desse estado ao nascer para ter essa programação sendo feita. Língua nativa, valores, questões éticas, questões morais, tudo isso a gente vai aprendendo e vai construindo a nossa personalidade, vai construindo quem a gente é. E isso é feito nessa fase inicial da infância, onde seu fator crítico está baixo. Você começa a aprender coisa demais, começa a ficar questionador, começa a ficar analítico, começa a ficar racional e a barreira aparece. Então não tem aquilo, com quantos anos essa barreira vai aparecer? É de pessoa para pessoa, de acordo com o que a pessoa está aprendendo, de acordo com quão questionadora a pessoa vai ficando, de acordo com quão racional ela vai ficando ali, né? Então não tem muito uma idade específica. O que acontece é que geralmente até ali aos 6 anos de idade você tem isso acontecendo de forma bem intensa. E até por isso hipnotizar criança é a coisa mais fácil do mundo. Você vai ali, 1 minuto, a pessoa já está em estado de transe. É muito, muito fácil. Tá? É até sem graça, na verdade, fazer isso. De tão fácil que é, porque eles estão em estado de transe constante. Tá? Então é o seguinte, se você já nasceu, você já acessou esse estado. Tá? O que acontece? Você foi ficando crítico, isso aqui cresceu. Crescer é bom. Crescer a barreira crítica é bom. Por quê? Porque faz com que você não aceite sugestão de qualquer pessoa. Se você não tivesse barreira de fator crítico, você está andando na rua, o cara falava, compra isso, você já parava para comprar. Porque você aceitava essa sugestão, não é assim. Né? Você tem que ter o crítico é bom para você. Só que, ao mesmo tempo que é bom, você acaba perdendo um pouco o controle que você teria na sua própria mente. Porque o seu lado crítico, o seu lado racional, te impede de ter esse controle de forma tão intensa.